Olá, meu nome é Valdete Rosa, nós estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia nesse canal Descobrindo a Bíblia. Aproveite, faça sua inscrição se você ainda não fez, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós temos postado. Nós estamos fazendo agora uma dinâmica diferente, já fiz a leitura do que nós vamos ler hoje, que é em Gênesis capítulo 24, aonde diz assim: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E aqui eu vou dizer, é uma das partes mais bonitas que eu acho da Bíblia. Eu sou romântica, aqui está uma história de amor, mas também traz orientações para a nossa vida, como que nós devemos fazer as coisas. E nós vamos continuar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo pique, para que você possa ter pelo menos a curiosidade de descobrir dentro da Bíblia algo de diferente para o seu dia de hoje, ok? Então vamos lá. Aqui está falando que Abraão, ele mandou seu servo ir buscar uma mulher para o seu filho Isaque. O que aconteceu? Nós fizemos a leitura do capítulo passado, onde nós falamos da morte de Sara. Sara, para você que está chegando agora, é a esposa de Abraão e ela teve um filho na sua velhice. Com 90 anos de idade, ela teve um filho, porque ela era estéril e Deus havia prometido que Abraão teria um filho, que Abraão é seu esposo, que ele teria um filho e que aquele filho seria o filho da promessa, porque eles não podiam ter filho, Deus prometeu e ele teve aquele filho seria uma bênção, seria o começo, de toda uma posteridade, porque Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidões, que toda a sua descendência seria de geração a geração. Então, só que aconteceu que Sara morreu. Sara morreu, Abraão comprou um pedacinho de terra, porque ele era peregrino, ele não tinha residência fixa, ele comprou um pedaço de terra, que naquela época eram enterradas pessoas em cavernas. Sara, só tô dando um review um pouquinho pra gente não ficar tão perdido, se lembrar, tá bom? E aí, era uma caverna, então todo ao redor, era um lugar que eu imagino devia ser muito bonito. E ele enterrou Sara nessa caverna, pagou 400 ciclos de ouro e pagou para que a Sara pudesse ser enterrada ali. Sara foi enterrada e aconteceu que ele já era idoso. Quando ele teve Isaque, quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Abraão tinha 100 anos de idade e quando Sara morreu, ela tinha 127 anos de idade. Então, ele teve um pouco assim de convivência com Sara depois do nascimento do filho. Abraão viveu em família com Isaque e Sara 27 anos apenas. Então, nessa época que Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho, ele tinha, Isaque tinha, vamos supor, deixa eu fazer as contas aqui, 37 anos. Ele tinha 30, porque a sua mãe tinha 90 anos, ela faleceu com 127, então ele tinha 37 anos de idade. Era um homem já. E Abraão, ele tinha uma preocupação muito grande, porque como Deus havia dito para ele, sai da sua terra, da sua parentela, ele saiu do meio da sua parentela e foi peregrinar, viver uma vida de peregrinação, que Deus falou para ele, eu vou te mostrar a terra onde você vai habitar. E ele foi.
Então, Sara morreu e ele ficou preocupado porque já estava no período de um homem se interessar por uma mulher, de se ele constituir família. E ele deve ter pensado assim: eu não posso deixar meu filho casar com alguma mulher daqui. Eu quero que ele case com alguém da minha parentela, da minha família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós não temos essa preocupação de nos misturarmos. Mas naquela época, sim, tinha, principalmente o povo judeu, o povo de Israel. Eles eram um povo escolhido de Deus, estava começando a promessa de Deus na vida de um povo, que era o povo de Israel. E aí, Abraão, ele tinha um servo, o braço direito dele, que se chamava Eliezer. Eliezer era seu servo. E aí, deixa eu colocar essa cadeira aqui. Deixa eu só pôr para ser melhor. Aí, ele ficou preocupado, ele queria que seu filho tivesse uma esposa do seu meio, né? Aí ele falou para o seu servo Eliezer, falou para ele assim: olha, Eliezer, você vai lá no meio dos meus parentes, você volta lá e você acha uma mulher que queira casar com meu filho. Aqui, olha, diz assim, ó, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, né? Já tinha se passado muitos anos. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía. Então, Eliezer era como um mordomo para que ponha a mão debaixo da minha coxa, que era um tipo de juramento. Esse juramento ele era feito para que a pessoa não voltasse atrás. Então ele falou assim: ó, põe a sua mão aqui debaixo da minha coxa, você vai me jurar que você não vai deixar que meu filho se case com nenhuma mulher daqui, mas você vai buscar uma esposa para ele. Aqui, olha. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela e daí tomará esposa para Isaque, meu filho. Disse o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. A preocupação de Abraão era que Isaque não retornasse para lá. E a preocupação do servo era: o Senhor me mandou buscar uma mulher para ele. E se ela não quiser vir? O que eu vou fazer se ela não quiser vir? Aí, Abraão falou assim: tenha cautela, não faça voltar para lá meu filho. Era uma recomendação muito importante: não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus, Deus do céu, me tirou da casa de meus pais e da minha terra natal e me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomará de lá para a esposa. Abraão, ele era tão confiante, ele cria tanto em Deus, a sua fé era tão grande, que ele falou assim: olha, você vai jurar para mim que você não vai tomar nenhuma mulher daqui e principalmente você não vai deixar meu filho voltar lá naquela terra. Eu não quero que ele volte lá, porque Deus me deu a ordem para eu sair da minha parentela. E aí, Eliezer recebeu essa incumbência. Começa aqui um romance maravilhoso. Aí Eliezer, no caminho, o que ele fez? Ele falou: o que eu vou fazer então? Eu recebi a incumbência de buscar uma mulher pro filho do meu patrão, pro filho do meu senhor, que eles tinham os patrões como se fosse um deus naquela época, um senhor mesmo. Aí ele falou assim:
Abraão ainda disse para ele assim: olha, tudo bem, se a mulher que você quiser trazer como filha não quiser vir, você está desobrigado de fazer tal coisa. Se ela não quiser vir, tudo bem, deixa para lá. Aí eles fizeram esse juramento, né? Só que o servo Eliezer, ele foi muito inteligente. Abraão era muito rico, era riquíssimo. Abraão era riquíssimo. E o servo dele, braço direito, que era como mordomo, cuidava de todas as coisas, sabia de todas as coisas, ele pegou um jumento e pegou ouro, pegou prata, pegou tecidos, pegou tudo que tinha de importante, assim, que poderia ser de presente, mas coisas importantes. Porque tem diferença de presente. Quando você se preocupa em dar um presente para alguém, você pode ter dois tipos de pensamento. Pensar assim: eu vou dar qualquer coisinha, uma lembrancinha. Agora, se você tiver um cuidado, você gostar muito da pessoa, você vai se dedicar em procurar algo que lhe custe alguma coisa, que você acha que a pessoa vai gostar, que a pessoa vai amar se receber. E aí o que aconteceu? Ele colocou todas aquelas coisas no camelo, colocou e foi. Aí um outro detalhe muito importante, que eu vou ler para você esse detalhe, tomou o servo 10 dos camelos. Olha, ele pegou. Gente, ele não pegou um camelo, ele pegou 10 camelos. 10. E colocou nesses 10 camelos tudo que havia de melhor. Aqui, olha. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele. Levantou-se e partiu-se rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que era da cidade que Abraão tinha nascido. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço da tarde, na hora em que as moças saem para tirar água. Naquela época, era trabalho das moças darem de beber para os camelos. Eles moravam numa região que era considerada deserto, havia muitos camelos, né? Então, ele saiu assim e chegou naquela cidade, na porta da cidade, no período da tarde, e ele colocou os seus camelos ali. Era a hora que elas saíam para dar água de beber para os camelos. Aí o que ele fez? Ele fez uma oração breve, curta, mas objetiva. Isso que nós precisamos ter. De chegar um momento, a gente já ter uma ligação, um alinhamento com Deus através do Espírito Santo, que se for chegar e me perguntar como que eu faço isso, você já ter na sua mente o que você precisa. Aqui falou assim, olha, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos. Eu já disse para vocês como que era uma cidade, né? No vídeo anterior, se você não assistiu, vá lá assistir. As cidades eram rodeadas por muros altíssimos e muros muito grandes, assim, largos, extensos, tanto é que dava-se para morarem em cima desse muro. E a cidade tinha portões enormes. Então, quem ia para uma outra cidade, quem saía, tinha que passar por esses portões. E aqui está falando assim, fora da cidade. Então, do lado de fora do portão, ele fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. Tinha um poço de água ali. Ele fez os seus camelos se ajoelhar à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Então, você imagine a cena.
você junto de um poço, 10 camelos, não era um, eram 10 camelos, ajoelhados, prontos para beber água, numa hora em que as moças saíam para beber, para dar água, para tirarem água. Ele disse consigo, ele fez uma oração breve assim, olha, ó Senhor, Deus meu, Senhor, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ele fez essa oração. Ele falou assim, olha, Senhor, eu peço que o Senhor use de misericórdia para comigo, que o Senhor abençoe o meu servo, o meu Senhor Abraão. Eu estou aqui e eu quero utilizar um código. Eu quero que o Senhor me diga. Na cidade devia ter muitas moças. Elas saíam à tarde para dar água de beber para os seus camelos. Ele foi num lugar estratégico. Ele não estava procurando uma moça. Ele não iria num outro lugar que não teriam moças, teriam homens, por exemplo. Ele não iria. Se fosse num dia de hoje, você não vai numa tabacaria achar uma mulher lá. É difícil, pode até ser que tenha. Mas então, ele estava num lugar estratégico, ele fez uma oração estratégica, ele pediu um sinal. Ele falou assim, olha, que a moça que vier tirar água, se ela me der água e der água de beber aos meus camelos, que seja essa moça. Eu não quero ficar procurando se é aquela fulana, eu acho até que nem seria isso de eu ficar procurando, mas seria o caso assim, eu quero algo estratégico, eu quero algo pontual. Tipo, eu não vou ficar atirando para todos os lados. Eu não vou acabar minha munição atirando para todos os lados. Quero algo definido. Quero algo estratégico. Que a moça que me der de beber e der de beber aos meus camelos seja essa moça. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que veio as moças dar água de beber, pegar água, né? Elas não traziam os camelos ali, elas traziam os seus cântaros de água, enchiam os seus cântaros de água e levava para dar de beber. E aí, eu acho tão lindo, sabe? De ver que quando você pede uma orientação, mas que você tem sabedoria, ele podia ter feito um pedido de qualquer jeito, de qualquer forma, falar, a primeira mulher que eu for falar, a primeira mulher que eu ver, eu vou... Não, ele teve uma estratégia, ele tinha sabedoria, ele tinha intimidade, porque ele orou a Deus. Mesmo que Deus, naquela época, mesmo que Deus não fosse o Deus dele, ele estava pedindo ao Deus do Senhor dele, que era Abraão, que ele conhecia muito bem, que ele também era abençoado, porque o seu patrão era muito rico. E aqui ele teve essa breve oração, fez essa breve oração específica, pedindo um sinal. E olha só o que aconteceu. Aí vem um subtítulo dizendo assim, o encontro de Rebeca. Rebeca vai ser encontrada. Considerava ele ainda, olha só, ele ainda estava nessa oração
Ele não devia estar falando em voz alta, ele devia estar orando do seu pensamento. Ó Senhor, que a mulher que vier, que dá de beber a mim e der de beber aos meus camelos, que seja essa mulher. Ele estava ainda pensando, olha, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro ao ombro. Gente, aqui um adendo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Antes, eu tenho certeza absoluta, antes dele fazer esta oração, de Eliezer fazer esta oração, Deus já sabia a intenção do coração dele, já sabia o propósito do coração dele. Sabe por quê? Se você tiver em dúvida de que Deus ele sabe de todas as coisas antes de nós pedirmos, antes de nós desejarmos, no livro de Daniel, que muita gente conhece, sabe que Daniel esteve na cova dos leões, tal. Daniel era um homem muito sábio, e enfim, só vou tirar essa conclusão de que Deus conhece antes de nós abrirmos a nossa boca. Quando Daniel colocou no coração dele, eu vou fazer um jejum, eu vou orar e pedir para Deus me revelar as coisas que vão acontecer no futuro. Ele queria uma resposta de alguma questão. E ele falou, vou orar. Eu vou buscar Deus nesse sentido, para que Deus me mostre, Deus me revele. Ele se colocou em jejum e oração. Ele ficou nesse jejum e oração 21 dias. Poderia ser 50, poderia ser 100, poderia ser um ano, poderia ser o tempo que fosse. O coração dele estava dizendo que ele só iria sair desse propósito de jejum e oração, de buscar a Deus essa revelação, quando Deus revelasse. Aí fala que no 21º dia apareceu um anjo. O que o anjo diz? O anjo diz exatamente assim, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, Deus ouviu a sua oração, só que teve uma interferência nos céus. Então aqui, esse adendo que eu quero deixar para você. Deus não ouviu Daniel no 21º dia, não, ele só conseguiu chegar a Daniel no 21º dia, porque teve uma interferência no céu, foi feita uma luta entre entre aquele anjo e entre um anjo de Satanás. Ali na palavra fala que é um anjo da Pérsia. Então houve essa luta no mundo espiritual. Ele precisou chamar um anjo de uma escala maior, tem que chamar Miguel para vir para a luta, e quando Miguel veio ajudá-lo, aí então ele venceu e ele pôde descer com a resposta que Daniel precisava. Então a diferença tá, a resposta veio no 21º dia, sim, mas Deus ouviu desde o primeiro dia. Então antes de você falar, Deus já sabe o que você vai pedir, já sabe o que você está precisando. Agora, o que nós temos que ter é a sabedoria, a inteligência, saber o que nós queremos estrategicamente, saber o que nós estamos pedindo, com objetividade. Aqui fala que ele estava ainda no seu pensamento pedindo essa direção. Aí, olha só, apareceu quem? Apareceu Rebeca. Rebeca apareceu e ela era filha do irmão de Abraão. Era da parentela de Abraão. Precisou Eliezer ficar procurando, indo na casa de uma, de outra, em um lugar e no outro. Não, ele teve objetividade e ele foi respondido com objetividade.
A moça era muito formosa. Olha que lindo, olha só. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Quer dizer, ele estava eu acho que ele tinha a fonte, eles estavam um nível acima. Eliezer com os camelos, ela desceu, encheu seu cântaro e subiu com seu cântaro. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: dá-me de beber um pouco de água do seu cântaro. Ele não falou assim: dá-me de beber e dar água para os meus camelos. Ele disse assim: olha, dá-me de beber, dá um pouco de água do seu cântaro. Ele orou, ele pediu, ele fez um pedido. Ele viu a possibilidade daquela moça ser, ele não conhecia ela, ele não sabia de quem que era a filha, ele não sabia se ela era casada. Ele fez a pergunta: dá-me de beber. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirai a água também. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Ele fez uma oração. Ele ainda estava nessa oração. Apareceu Rebeca, mulher linda, formosa. Ela já podia ser casada. Continuaria linda, formosa e casada. Mas ela era virgem. Ela deu de beber para ele. Ele não precisou perguntar mais nada. Ela disse: darei de beber também aos seus camelos. Gente, não era um camelo. Eram 10 camelos. Quantas vezes aquela menina precisou descer naquele poço para tirar água, para dar de beber a 10 camelos? Ela trabalhou demais aquela tarde, mas ela não sabia que ela estava fazendo aquilo que já era uma preparação para algo que viria no futuro como uma forma de bênção do casamento, do seu futuro esposo. Aí ela disse: darei de beber, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirando a deu a todos os camelos. O homem a observava, quer dizer, Eliezer ficou só observando em silêncio, atentamente. Ele não falou para ela dar água de beber para os camelos dele, ela se ofereceu. Quando você tem objetividade, quando você tem um relacionamento com Deus, de intimidade, quando você tem um propósito de o que você for fazer, que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, meu amigo, minha amiga, você não precisa se preocupar com mais nada. Aqui ele ainda estava com uma oração na sua mente ainda. Apareceu Rebeca. Deus, ele te responde assim. Se você tiver sensibilidade para ouvir, se você tiver sensibilidade para ver, se você tiver sensibilidade na hora que você for falar, na hora de você sentir no seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos essa sensibilidade quando nós vamos falar com o Senhor. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu rejeito. Senhor, eu... Gente, nós estamos tendo um relacionamento com Deus. É intimidade. É meu amor. Senhor, tu és o meu amor. Papai, papaizinho, Abba. Bom, enfim. Aí... ele observava atentamente para saber se teria o Senhor levado ao bom termo a sua jornada ou não. Ele ficou só esperando. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro
meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ele falou assim: olha, ele quis como se estivesse fazendo um pagamento, mas não era um pagamento, era algo que ele queria ter uma maior clareza. Mas como ela tinha dado águas, ele deu um presente. Ele deu essas pulseiras, ele deu esse pendente para ela. Aí ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Gente, naquela hora, ele deve ter agradecido e ficado tão... Caiu minha caneta aqui, gente, deixa eu pegar com meu pé. Peguei. Ele ficou tão agradecido. Ele agradeceu a Deus: Senhor, obrigado, o Senhor me respondeu, o Senhor já me deu a direção, já falou, ela me falou de onde que ela já deu água para mim, deu água para os meus camelos. Ele devia estar muito feliz, né? Ele disse: bendito seja o Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão. Quer dizer, ele fala: bendito Senhor Deus. Ele não fala que o Senhor era Deus dele, mas ele tinha tanta reverência e temia esse Deus, porque ele já tinha visto tantas coisas acontecerem que ele não tinha outra razão para não achar que ele era Deus. Então ele fala assim: ó, bendito seja Deus, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e este correu ao encontro do homem junto à fonte. Eu acho que Labão, depois mais para frente a gente vai ver a história desse cara, de Labão, muito interesseiro. Rebeca deve ter chegado e falado: gente, olha que eu ganhei, olha que eu tenho, que me foi dado um homem, me deu, me ofereceu, ele vai passar a noite aqui comigo. Ele saiu correndo, tinindo. Eu acho que ele estava interessado em ganhar alguma coisa. Bom, mas vamos deixar isso para lá. Isso é um outro dia, outra história. Pois quando viu o pendente... aí ó. Quando viu as pulseiras da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava junto os camelos, junto à fonte. Então não foi só pelo que ela falou, ele foi também, ó, quando ele viu os pendentes, né? Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque está aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Aí ele fez entrar o homem, descarregaram os camelos, lhe deram folhagem para o pasto, deu-lhe água para lavar os pés. Gente, em algumas leituras passadas eu já disse, quando você era bem-vindo numa casa, era água para lavar os pés, água para beber, e vinho, quando eles enchiam a taça até que transbordasse, era sinal de que você tinha comunhão, que aquela pessoa era bem-vinda na sua casa. Aqui, olha, deu-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com eles. Diante deles puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então eles já estavam à mesa para comer, e aí ele falou: olha, nós não vamos comer enquanto eu não disser qual é o meu propósito aqui. Eu tenho um propósito em estar aqui. Eu não vim aqui de alegre, eu vim com um objetivo, com um propósito. Às vezes nós andamos e fazemos coisas na vida sem sentido nenhum, sem propósito nenhum. E aqui Eliezer, ele saiu da terra dele, da casa do seu senhor, com uma incumbência de que era encontrar uma mulher para o filho do seu patrão. E ele tinha um objetivo, ele não fugiu do seu objetivo. Ele teve estratégia para cumprir esse pedido de Abraão. Aqui, ó, então diz: sou servo de Abraão.
O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, e a este deu tudo quanto tem. Abraão tinha dado tudo que ele possuía para Isaque, porque Isaque era o filho da promessa. Isaque, apesar de Ismael ser o primogênito, Ismael não foi filho da promessa. Às vezes a gente faz as coisas para querer ajudar, dar uma ajudazinha para Deus e a gente entorna o caldo, né? Mete o pé na jaca, porque Sara, ela era muito bonita, mas eu acho que ela devia ser muito assim, nervosinha, sabe? Por quê? Porque mesmo ela sabendo que Deus tinha uma promessa de que Abraão seria pai de multidões, ela deu a serva dela para que Isaac tivesse filho com a serva dela. Ela pôs um dedinho na história. Mas enfim, aí o que aconteceu? Ele falou assim: deu tudo quanto tenho, meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira que a mulher me siga, tal. Ele falou tudo o que aconteceu, que chegou à fonte, ela deu de beber. Ela respondeu: bebe também. Aí ele fala assim, ela se apressou baixando, ele falou de quem que era a filha, ele adorou o Senhor, porque ela falou que era filha de Naor, tal. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-nos saber, se não, declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão Betuel: isto procede do Senhor. Então ele quis dizer assim: olha, tudo isso me aconteceu, vim aqui com este propósito de levar uma mulher para Isaac, eu pedi um sinal para Deus, Deus deu esse sinal, respondeu ao meu sinal, e Rebeca apareceu, e tal. Aí ele falou assim, eu preciso saber, isso eles não tinham comido ainda. Eles estavam lá ainda ouvindo a história de Eliezer, porque que ele estava lá. E aí ele falou assim: olha, eu quero que vocês digam, ela vai comigo ou não? Se vocês falarem que não, tudo bem, eu pego o pessoal e nós vamos embora. Aí, então respondeu Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do teu filho, do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido, aqui fala assim, o casamento de Rebeca e Abraão. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias e ouros de prata de vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, e eles e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantou, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco uns dias, pelo menos 10, depois irás. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado ao bom termo dessa jornada. Aí, o que aconteceu aqui? Eles conversaram isso, comeram, foram dormir. Aí de madrugada, cedinho, ele levantou e ele falou assim: olha, nós temos que ir. Nós temos que ir, porque Deus, né, fez prosperar, deu tudo certinho. E aí eles falaram assim: deixa ela aqui mais um tempo conosco. Ele falou: não, eu não posso ficar, eu tenho que ir embora. Aí o que eles fizeram? Eles chamaram ela, disseram: chamemos a moça e ouçamos pessoalmente. Quer dizer, não era o que eles queriam, que Labão ou a sua mãe queria que fosse feito. Nós recebemos presente e ela vai. Não. Ele tinha que perguntar para ela se ela queria. Aí ele disse assim: chamaram, pois, Rebeca, ele disse: chamemos a moça e ouçamos-las pessoalmente.
Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, a sua ama, e aos servos de Abraão e aos seus homens. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possui a porta dos teus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, aí começa um romance. Aconteceu que Abraão pediu para o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E o seu servo foi, achou Rebeca, conforme ele fez um pediu para Rebeca se ela queria ir, porque ela teve ali naquela oportunidade de dizer se queria ou dizer se não queria. Ela falou que queria. E aí eles partiram. Aí diz assim, ó, abençoaram a Rebeca, tal. Então se levantou Rebeca com suas moças, montando, seguiram o homem, o servo, e partiram. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E é o meu senhor, respondeu. É o meu senhor, respondeu. Então ela tomou o véu e se cobriu. Naquela época, né, usava-se esses trajes. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Essa é uma história de amor? É. Que deu certo? Deu. Que é linda? É. Você imaginou? Imagine a cena. Rebeca vindo pelo deserto, entrando nas terras de Abraão, nas terras que Abraão habitava. Com Isaque, ela vinha em cima do seu camelo, tal, com a comitiva que vinha as suas servas, os camelos, né, com os homens. E eles entrando na cidade, o que aconteceu? Isaque, ele vinha no campo toda tarde meditar, orar. A importância de você ter esse período, porque é nesse período que Deus vem para te abençoar. Quando você tem um período de meditação, um período de contemplação, um período que você fala: não, agora eu vou sentar, acalmar, agora eu vou pensar um pouco, eu vou meditar nas coisas. E foi nesse período, Isaque estava caminhando no campo para meditação, que fala que ele saiu na hora da meditação, ó. Sair Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Então devia estar uma tarde maravilhosa. Aí ele olha e vem toda aquela comitiva, porque ele não sabia o que seu pai tinha pedido. Teu pai não falou para ele: olha, o Eliezer vai lá, vai buscar uma esposa para você, porque eu não quero que você case com nenhuma mulher cananeia. Então, ele está trazendo uma esposa para... Não. Abraão fez as coisas, pediu em segredo para que aquilo fosse feito entre ele e Eliezer, o seu servo. Isaque não sabia. Olha a surpresa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Ele saiu no campo a meditar. Devia estar uma tarde linda, maravilhosa. Aí ele ali meditando. Aí ele vê aquela comitiva vindo. Ele olha, tem uma mulher no meio dos homens, tem mulheres no meio. Tinha outras servas. Por que será que ele não olhou para outras servas? Provavelmente, como diz na leitura, Rebeca era linda, ela era formosa, ela era maravilhosa, ela era um mulherão. Tanto é que ela se destacou das suas servas. Porque, gente, às vezes nós estamos relaxadinhas com uma roupinha feinha, não sei o quê,
Mas tem gente que pode pôr qualquer roupa, é linda, fica linda. Tem gente, no meu caso, por exemplo, às vezes precisa de umas transformaçõezinhas para ficar bonita, né? Agora tem gente que não precisa fazer nada, né? Bom, enfim, isso é uma outra história. Aí ele, olha, levanta os olhos e vê aquela mulher. Quando ela vê Isaac, pá, 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 ela pergunta quem que é? Ele é o filho do meu Senhor. Aí ela imediatamente, ela deve ter ficado numa alegria interior, porque era ele, o seu futuro esposo. Era ele, o homem que iria se casar com ela. Aí ela se cobriu e aí se conheceram, aqui não entra mais nesses detalhes, né, de quanto tempo levou, de como que foi, não conta, mas aí você usa a sua imaginação. Eu sei que você é criativa, eu sei que você é criativo. E aí fala que Abraão tomou Rebeca, levou para a tenda que era da sua mãe, e lá ele conheceu Rebeca. Literalmente, né? Aqui fala isso, olha. Isaac conduziu à tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. E ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Deus, ele quer consolar você. Deus, ele quer te abençoar. Deus quer alegrar o seu coração. Deus quer alegrar o seu coração. Deus, ele quer te abençoar de uma forma que você nem imagina. Para isso, você precisa estar à disposição de que isso venha até você. Eu amo essa história de Rebeca, principalmente o final da frase que diz que ele tomou Rebeca por mulher, ele a amou e ela foi como um consolo pela morte de Sara, sua mãe. Deus, ele está preocupado com você, porque você está triste, porque você não foi bem sucedido. Aqui, essa parte eu acho muito romântica, sim, mas aqui tem algo que nos faz pensar se eu tenho objetividade naquilo que eu faço, se eu tenho esse relacionamento de intimidade como Eliezer tinha com o seu Senhor, dele de pedir algo e você ir além. Ele orou, ele falou, pelo Senhor, o Senhor do meu Senhor. Mas que você não fale isso, o Deus da minha amiga, o Deus que a minha amiga serve, o Deus que o meu... Não, que seja o seu Senhor, porque ele ouve a sua oração, mesmo ainda sem você terminar de falar, ele já providencia tudo, e que você tenha esse contato com ele. Gente, é isso. Eu fico muito feliz em compartilhar isso com você. E até a próxima, com mais Descobrindo a Bíblia. Se você ainda não é inscrito, vá lá, faça a sua inscrição. Ative o sininho para que você não perca mais nenhum dos conteúdos que nós pusermos para você no canal, ok? Tenha um bom dia e até a próxima.